Então, pessoal, bom dia. A gente vai hoje efetivamente começar o conteúdo, né? Começar a análise sobre a organização estatal brasileira. Gente, olha só, eu vou até mudar um pouquinho a forma como fazer o roteiro. Em vez de fazer roteiros individuais, eu vou fazer um roteiro corrido, que a gente consegue até, de repente, montar uma mega apostila, né? Da disciplina. Pessoal, hoje a gente vai começar vendo só um conceito fundamental. A gente vai ver só a estrutura da divisão dos poderes e da divisão do Estado pela Constituição, tá bom? A gente vai ver a divisão vertical, o que é uma divisão vertical do poder e o que é uma divisão horizontal do poder. Só fazendo uma recapitulação, a aula passada nós vimos, né, a ideia de Estado de Direito, vimos que ela é uma ideia que tem como finalidade assegurar a liberdade humana em face da autoridade do Estado, tirando-nos de uma situação de Estado autoritário e nos trazendo para uma situação de um Estado que segue o princípio da legalidade, tá bom? E aí nós vimos que esse Estado de Direito implica uma série de restrições em relação ao funcionamento do exercício do Estado, ok? Bem, hoje, né, continuando, a gente vai recapitular especificamente a, as finalidades da Constituição. A gente vai recapitular lá Constitucional 1, né? Teoria da Constituição. Teoria da Constituição, vocês aprenderam que a Constituição tem duas finalidades centrais ou duas finalidades primordiais. A primeira finalidade é criar os direitos fundamentais, que vão funcionar como limites e obrigações do Estado em relação aos indivíduos. E aí nós vimos direitos de primeira dimensão, os direitos de liberdade, as limitações à ação do Estado. Nós vimos os direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais e econômicos, os direitos em que o Estado tem a obrigação de fazer alguma coisa, o Estado tem a obrigação de tomar uma atitude, providenciar um serviço público, providenciar uma estrutura mínima para a sua prestação de serviços. Nós vimos aí direitos de terceira dimensão, né, aqueles direitos de caráter mais transindividuais, que também têm um caráter fundamental na nossa Carta de 88. Bem, esse é um dos pilares da Constituição, e esse é um dos pilares da nossa Constituição de 88. A Constituição de 88 fixa direitos fundamentais. A Constituição de 88, ela traz garantias que os indivíduos têm face ao Estado. E aqui tem um ponto interessante, né? A gente vai dizer que a gente consegue compreender o espírito de uma Constituição, a gente consegue compreender a intenção de uma Constituição, o caráter de uma Constituição, a partir da relação que existe entre esses dois pilares aqui. Você vai ter, então, constituições que vão enfatizar esse primeiro pilar, e aí são constituições que têm um caráter fortemente um caráter fortemente preocupado com a liberdade individual, preocupado com a proteção da pessoa humana. Então você vai ter uma Constituição que enfatiza a ação do Estado em relação ao indivíduo, ou seja, as obrigações do Estado em relação a nós, quando ela está enfatizando os direitos fundamentais. Quando uma Constituição enfatiza o segundo tripé, que a gente vai começar a ver agora, que é o da organização do Estado, essa é uma Constituição que tem como foco o Estado. Ela está preocupada com o Estado. E geralmente preocupada com as nossas obrigações, com os nossos deveres perante o Estado. Então, são constituições que têm um caráter mais autoritário. Então, por exemplo, constituições de países não democráticos são do segundo tipo. Elas enfatizam muito mais os poderes do Estado. Já a Constituição de países democráticos enfatiza muito mais os direitos fundamentais. A Constituição de 88, pela sua estrutura, ela enfatizou mais o quê? O que é que vocês acham? Ela enfatizou mais os direitos fundamentais ou os poderes do Estado?
bem, gente? Isso, Romeu, excelente. Ela enfatizou mais os poderes, ou mais os direitos fundamentais, mais os direitos fundamentais. Ela não deu uma ênfase na sua ordem de prioridades aos poderes do Estado. Só depois, bem depois, lá, passando o artigo 17, é que ela começa a se preocupar com os poderes do Estado. Gente, e aí, o que é essa organização do Estado? Esse segundo tripé, não, são três, são dois só. Esse segundo pilar da Constituição. A Constituição se preocupa em distribuir o poder entre os diferentes órgãos estatais. Então, a Constituição pega o poder que o Estado tem. Nós vimos isso na aula passada, né? Como forma de garantir o Estado de Direito, ela distribui os poderes que o Estado tem entre diferentes entes estatais, que podem estar no mesmo nível, que a gente vai chamar de divisão horizontal do poder, ou podem estar em níveis diferentes, que é a divisão vertical do poder. Já vou explicar melhor o que é isso, tá bom? Pode falar. Isso já entra no sistema de freios e contrapesos, em relação Isso. à organização dos... Perfeito, Carlos. É isso mesmo. A teoria, né, ou os freios e contrapesos, são um instrumento que a Constituição prevê para manter essa organização do Estado harmônica. É isso mesmo. A gente vai ver os freios e contrapesos como um instrumento de balanceamento, um instrumento de equilíbrio dessa organização. A Constituição prevê isso mesmo. Tá certo. Muito bem. Gente, e olha só, por que essa organização do Estado é tão importante? Eu disse para vocês na aula passada, né, sobre a questão do Estado de Direito, Estado autoritário, mas a questão é, seja Estado de Direito, seja Estado autoritário, o Estado tem uma mesma característica. Que característica é essa? Desde a concepção, desde a Constituição de Weber, o Estado moderno é um Estado caracterizado pelo monopólio da força dentro do seu território. Então, uma vez que o Estado moderno consegue assegurar o monopólio, essa palavra aqui é muito importante, monopólio da força dentro do território, cabe à Constituição assegurar que esse poder não será concentrado nas mãos de uma única instituição ou poder. Eu vou trazer aqui um texto do próprio Max Weber para a gente refletir sobre isso. Esse aqui é um texto clássico dele sobre o Estado moderno. Ele vai dizer o seguinte: todo Estado se fundamenta na força, disse Trotsky em Brest-Litovsk. E isso é realmente certo. Olha só, Weber está dizendo, essa teoria, essa afirmação de Trotsky de que todo Estado se baseia na força é certa. Se não existissem instituições sociais que conhecessem o uso da violência, então o conceito de Estado seria eliminado. Nossa, professor, que palavras fortes, mas Weber está considerando aqui o Estado de Direito? Sim, está considerando todo o Estado. Todo e qualquer Estado, para que ele seja Estado de fato, ele precisa ter autoridade e poder, inclusive um poder violento, para impor a sua vontade. Se ele não tiver essa característica, se ele não tiver essa autoridade de impor pela força a sua vontade, ele não é Estado. Então, por exemplo, Somália. Somália é um exemplo típico de um local que você não tem um Estado. Quer dizer, agora até que está começando a formar. Porque era uma situação de tanto descontrole que você não consegue que exista uma comunidade ou um ente que impõe a sua vontade sobre as outras. Aí você não tem um Estado. Então, grande parte da Síria ainda é uma situação mais ou menos essa, é mais ou menos desse tipo. Você tem uma situação de um território em que as pessoas estão lutando pelo poder e não existe alguém que impõe a sua vontade. Não, vai ser assim, vai ser desse jeito. Um Estado, para que ele funcione, um Estado funcional,
ele impõe a sua vontade com força, se for necessária, sobre todas as outras vontades. Então, surgiria uma situação que poderíamos designar como anarquia, no sentido específico da palavra, ou seja, ausência de autoridade, ausência de direção. É claro que a força não é certamente o meio normal, então o Estado não usa sempre a violência física, não usa, nem o único do Estado. Então o Estado tem outras funções, ele tem outros poderes além da violência. Só que olha o que Weber diz, ninguém está afirmando isso, ninguém o afirma. Mas a violência, a força é o meio específico do Estado. O que é que significa isso? Só ele, só o Estado, especificamente só o Estado, tem esse poder. Ninguém mais impõe a sua vontade pela força. Hoje, as relações entre o Estado e a violência são especialmente íntimas. No passado, as instituições mais variadas a partir do clã conheceram o uso da força física como perfeitamente normal. Então, antes, você tinha várias instituições sociais, várias comunidades que usavam força física. Antes. Hoje, vai dizer Weber, hoje, porém, temos de dizer que o Estado é uma comunidade humana que pretende com êxito o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um território. Então, antes, existiam várias comunidades que usavam a força. Hoje, o Estado consegue, para que ele exista, né? Ele consegue dizer eu, e apenas eu posso exercer a força. Só eu posso fazer isso, ninguém mais pode fazer isso. Note-se que território, é uma das características do Estado. Especificamente, no momento presente, o direito de usar a força física é atribuído a outras instituições ou pessoas apenas na medida em que o Estado o permite. Se o Estado não autorizar, ninguém pode usar a força, ninguém pode usar a violência. O Estado é considerado como a única fonte do direito de usar a violência. E aí vai entrar no aspecto mais da política, que é o texto que ele está escrevendo aqui. Gente, volta para cá. Professor, qual é a relação disso com direito constitucional? Gente, quando você tem um Estado nessas características de Weber, e é o Estado moderno e funciona assim, quando você tem um Estado nessas características, você tem que fazer com que esse Estado use essa força, use todo esse potencial violento que ele tem, de uma forma a não violar direitos, ou seja, de uma forma não autoritária. Então, o que a Constituição faz para evitar isso? Ela cria um sistema de distribuição da autoridade entre várias instituições. Olha só, a Constituição não está retirando os poderes do Estado. Não. Por isso, assim, a gente não pode pensar em um fracionamento do Estado. Não. Dentro do Estado, existem instituições diferentes, com atribuições diferentes, que vão exercer apenas uma parcela dessa autoridade. E aí vai instituir o que o Carlos bem nos lembrou, vai instituir um sistema de freios e contrapesos. Porque como o Estado distribui, como a Constituição distribui esse poder dentro do Estado, então essas diferentes instituições vão conter umas às outras. Então, uma vai limitar a outra, uma vai conter a outra e por aí vai. Ok? Claro até aqui? Então, a gente vai dizer assim, a Constituição ela vai instituir, olha só essa palavrinha, também é importante, a Constituição vai instituir um arranjo institucional. Nossa, professor, que palavra complexa, que palavra estranha. Gente, pode ser um arranjo institucional, a gente também chama de design institucional, para ficar mais estranho ainda. O que é um arranjo institucional, um design institucional? A Constituição, ela pensa uma estrutura de poder e ela vai dar mais poder para um, mais poder para outro. Ela vai criar uma relação, um arranjo, né? Essa é a ideia,
que permita o exercício do poder por várias instituições diferentes, todas elas limitando-se mutuamente, limitando-se reciprocamente. Então, você tem o poder, esse poder do Estado, que é um poder enorme, sendo exercido por vários entes, por várias pessoas, enfim, órgãos, pode chamar, e eles se limitando reciprocamente. Essa é a proposta, ou essa é a ideia da Constituição, tá? Criar esse arranjo. E a gente vai dizer assim, nunca vai ser perfeito, nunca vai ser perfeito. É muito difícil, né? Na verdade, assim, não existe um arranjo institucional perfeito. E aí a gente sempre repensa esse arranjo institucional para que ele funcione o melhor possível e aí nos possibilite um Estado que funcione bem. Deixa eu pensar aqui. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. A gente vai ver controle de constitucionalidade semestre, mas assim, eu acho que vocês já ouviram falar isso provavelmente. Quem tem a última palavra quando nós vamos analisar se uma lei é constitucional ou inconstitucional? A última palavra pertence ao judiciário ou ao legislativo? Excelente. Romeu respondeu. É isso mesmo, Romeu. Pertence ao judiciário. É o judiciário que dá a palavra final. A lei é constitucional ou inconstitucional. Essa foi a escolha do nosso arranjo institucional. Dar a palavra final ao judiciário. Professor, mas não é assim no mundo inteiro? Não, não é assim no mundo inteiro. Em muitos países, a palavra final pertence ao parlamento. O parlamento vai dar a palavra final se aquilo é constitucional ou inconstitucional. Às vezes, como assim, professor? Quer um exemplo? Canadá. No Canadá, imagina que aí o parlamento criou uma lei, aí a lei foi sancionada, mas e aí foi declarada inconstitucional pelo judiciário. Lá, olha só, interessante, lá o parlamento pode derrubar a decisão judicial que declarou inconstitucionalidade. Então, o parlamento diz, não, a lei não é inconstitucional, não, a lei é constitucional. Ponto, acabou. Lá, percebam, o arranjo institucional é diferente. A organização que existe entre aqueles poderes é diferente. Diferente da que nós temos aqui. Ah, professor, qual é melhor, qual é pior? Não, aí isso envolveria uma longa discussão sobre como é que eu consigo melhor efetivar a democracia, como consigo melhor garantir a Constituição, enfim, vai fugir muito do nosso tema, tá bom? Mas eu quero dizer o seguinte, cada Constituição estabelece esse arranjo institucional, que é essa organização entre as diferentes funções dentro do Estado. Claro até aqui? Estão me acompanhando até aqui? Sim? Espero que sim. Beleza. Então vamos avançar um pouco mais. Olha só. A Constituição, ela vai então organizar esse arranjo institucional a partir do que nós chamamos de divisão dos poderes, ou alguns que gostam mais de uma palavrinha mais técnica, a organização do poder, né? Porque o poder do Estado é uno. Mas, enfim, não faço questão desses detalhes linguísticos. A gente chama normalmente de divisão dos poderes, ou separação dos poderes, enfim, eu não tenho nenhum problema com isso, embora alguns insistam que essa não é uma boa palavra, porque o poder do Estado é uno. Enfim. A Constituição, ela vai, então, instituir ou os dois, ou pelo menos um dos dois modos de organização desse poder do Estado. A divisão, você vai ter uma divisão horizontal do poder e uma divisão vertical do poder, ou só uma divisão horizontal do poder, tá bom? Ou os dois cumulativamente, ou pelo menos
a divisão horizontal do poder. Tá, bora lá. Quando a gente pensa em horizontal e vertical, bora tentar compreender melhor isso. Na divisão horizontal do poder, o que é que eu tenho efetivamente? Você tem entes ou instituições que possuem poderes sobre exatamente a mesma área territorial. Vou colocar nem entes, vou colocar instituições. Instituições que possuem poderes sobre exatamente a mesma área territorial. Só que, no entanto, eles têm funções diferentes. Então, você tem instituições que exercem simultaneamente o poder sobre o mesmo território, só que cada um exerce uma função diferente da outra. Então, bora pegar aqui exemplo do caso do Brasil, né? Tem o governo federal. O governo federal exerce, a União Federal exerce a autoridade sobre todo o território federal, sobre todo o território do país. Essa é a União Federal. Okay. Essa União Federal, ela vai ter três poderes responsáveis pelo território inteiro. Você vai ter o executivo, que vai exercer as suas atribuições sobre o território inteiro. Você vai ter o legislativo, que vai exercer as suas atribuições sobre o território inteiro. E você vai ter o judiciário federal, que vai exercer as suas atribuições sobre o território inteiro. Então, perceba, o território é o mesmo, só que as atribuições são diferentes. Cada um tem atribuições diferentes um do outro. Essa divisão horizontal dos poderes nós chamamos de separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. A Constituição vai fixar essa organização, tá bom? A Constituição vai fixar. Por que horizontal, gente? Porque existe hierarquia entre esses poderes? Não, todos eles estão no mesmo nível. Todos eles estão no mesmo nível. Ficou claro até aqui? Sim? Aí nós vamos ter três instituições que vão ter essas atribuições, que vão exercer essas funções: legislativo, executivo e judiciário. Ok? Mas como já está dando nossos 30 minutos, a gente vai fazer uma pausa agora e a gente volta em 10 minutinhos.